Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse vídeo. Aqui é a segunda parte do vídeo, onde nós vamos fazer a parte da costura. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, é só entrar aqui no canal que você vai ver. Na primeira parte eu fiz a parte da modelagem e do corte. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz a parte da costura da blusinha com babado. Foi toda embutida, feita dupla, a cava embutida. Vai ser bem legal de você aprender algumas coisas em relação ao acabamento também. Essa blusa, gente, é um projeto, né, na verdade, que faz parte de um quadro que nós estamos fazendo lá no Instagram, onde nós nomeamos, né, eu e as minhas seguidoras, o nome do quadro Eu Também Mereço. Se você quer acompanhar, aos sábados eu faço stories durante o dia da peça que eu vou fazer. E aí depois eu trago aqui para o YouTube. Se você ainda não me segue, se você ainda não acompanha o canal, clique aqui embaixo para você se inscrever no canal e também toca no sininho para ativar as notificações, porque assim que o vídeo sair aqui no canal você já vai ser avisado, tá bom? E se você ainda não me segue no Instagram, me siga no Instagram, porque eu sempre dou dicas diárias nos meus stories sobre costuras e acabamentos. Vamos lá ver a costura, gente? Bom, gente, eu tô aqui na máquina. A primeira coisa que eu vou fazer é fechar a gola. Vocês lembram que tem 4 partes, né? Então aqui eu tô com 2. Eu vou fechar essa extremidade maior aqui, toda. Vou fechar. Essa parte fica aberta, essa parte fica aberta e essa parte fica aberta. Eu só vou fechar aqui com um pezinho de máquina. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa segunda parte, que é o lado direito e o lado esquerdo da minha gola. Bom, pessoal, então, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou jogar isso aqui tudo para um lado só e vou passar uma costurinha onde vai ser meu forro. Então, eu tenho aqui a parte da frente, casando com a minha parte da frente, certo? Então, nessas duas partes aqui, ó, começando lá e vindo pra cá, eu vou passar uma costurinha bem fininha de apoio para a hora que eu virar esse forro não ficar voltando, tá bom? Mas prestem atenção que como o tecido é igual, e no meu caso teve aquele problema do fio enviesado, coisa e tal lá, eu vou usar o fio enviesado como a parte de dentro da peça, tá bom? Então eu vou passar a costurinha fininha aqui. Agora, pessoal, eu vou lá no ferro e antes de qualquer coisa que eu vá fazer aqui agora, eu vou vincar toda essa costurinha que eu fiz. Se vocês fizeram uma costura de 1 centímetro aqui dentro, precisa refilar e dar os piques. Eu não vou dar porque olha como ficou fininha a minha costura, tá bom? Então eu vou só vincar isso daqui lá no ferro. Bom,
pessoal, então eu terminei aqui as minhas duas golas, os dois lados da gola, no caso, ó, fechada na extremidade de fora e no decote, e aqui elas estão abertas, porém eu prendi uma na outra, mas fechada mesmo, só tá a extremidade de fora. Agora, primeiro, eu vou pegar minha costa de tecido principal. O que eu vou fazer? Eu vou emendar esse recorte aqui, lembram? Que tem o centro costa e a minha lateral. E o que eu vou fazer? Eu vou emendar isso com isso e isso com isso, ok? Então, a primeira coisa é emendar o recorte. Aqui, gente, se vocês quiserem alfinetar, alinhavar, o jeito que vocês estão acostumados aí, tá? É que eu não vou nem alfinetar e nem alinhavar, tá? Eu vou fazer direto aqui, mas vocês podem estar fazendo da maneira que vocês estão habituados aí. Lembrando que eu estou fechando o meu recorte com 1 centímetro de margem de costura, tá bom? Pessoal, essa marcação que eu fiz aqui, ó, é aquela caneta fantasminha, ela apaga com a quentura do ferro, até com o ferro, lavagem, tudo apaga, tá? Então, vou emendar o outro lado da minha costa, do recorte. Pronto, ó, emendei o recorte. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não vou nem gravar, mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser vincar o meu recorte para a lateral, tá? Aqui nas duas partes, eu vou vincar isso aqui. Porém, como eu já vou ir lá pro ferro, antes de eu ir, eu vou pegar, presta atenção nessa parte, e vou emendar meu ombro. Percebam que eu emendei somente o recorte da costa, e o da frente eu não emendei. O da frente, o meio vai ficar livre aqui. Porém, os ombros nós vamos unir, tá bom? Ó, decote com decote, cava com cava. E vamos unir esse ombro com 1 centímetro de margem de costura. Depois, quando a gente for no ferro, a gente vai abrir esse ombro, a costura, e vincar todo esse recorte aqui pra lateral. Então, agora eu vou fechar meu ombro com 1 centímetro de margem de costura. Os dois ombros, na verdade. Gente, agora prestem bem atenção no que eu fiz aqui. Eu fechei o recorte da costa e fechei o ombro, porém a parte da frente está sem a metade aqui da frente, certo? O centro-frente. Eu vou posicionar a minha gola agora como a parte da frente tem que bater aqui. Esse pique tem que bater na minha costura e o centro costa tem que bater aqui, certo? Tem que ser tudo certinho. Então, eu vou alfinetar isso daqui, ó. Eu vou pôr um alfinete no final do centro costas. Vou colocar um alfinete aqui no meu ombro, que é aquele pique que eu expliquei pra vocês lá na hora que a gente tava cortando. E aqui eu vou finalizar a minha gola aqui. Ah, mas não tem acabamento. Não tem problema, porque aqui vai entrar embaixo do recorte, tá? Essa gola lá no desenho, ela entra embaixo do recorte. Aqui, nós não deixamos um pique. Foi um erro meu isso. Eu não deixei um pique aonde essa gola minha ia começar. Mas aí eu vou pregar um lado, vou marcar e vou fazer o piquezinho e vou fazer do outro lado para ficar na mesma altura, tá bom? Então, agora, primeiro eu vou trabalhar essa questão da gola aqui. Só uma diquinha que eu vou dar para vocês. Não costurem em cima desse tecido. Por quê? Porque ele tá fininho e ele estica um pouquinho. Se vocês sentirem necessidade de alinhavar, coisa e tal, pode alinhavar. Eu não vou alinhavar o meu, tá bom? Mas vocês podem aí alinhavar o de vocês. Se quiserem posicionar mais alfinetes, tal, tudo bem.
O importante é esses pontos que eu determinei para vocês, o início, o ombro e o final. E vou passar uma costura aqui só para segurar, tá? Bom, pessoal, aqui, ó, a minha costura, a minha parte de dentro acabou ficando um pouquinho menor e eu vim esticando um pouquinho a parte da gola para poder dar certo. Agora eu preciso prender essa costura aqui, essa gola aqui, que é onde vai entrar o meu zíper aqui, e preciso prender essa parte aqui nesse recorte, que é onde vai vir a parte do centro da frente aqui, tá bom? Então eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui na costa. Bom, gente, então aqui eu tenho o centro-costa emendado com a minha lateral da frente, né? Aqui a costa, emendei com a frente, prendi o meu babado aqui e só agora é que eu vou fazer esta união aqui, ó. Que eu preciso encaixar, né? Ó, o meu recorte finalizado, né? Aqui, ó. Tá vendo? E aí, nós vamos dar continuidade, ok? Então, na hora que eu for, agora eu vou lá na máquina e vou costurar isso aqui e emendar lá também. Dá pra gente poder continuar a peça e daí embutir o forro. Bom, gente, então nós temos aqui aquela parte da lateral que eu expliquei pra vocês, unida com a costa. E agora nós vamos fazer a união desse meio aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, direito com direito, aqui é a minha parte do centro frente, aqui é a minha parte da lateral frente. Vou unir isso daqui e vou colocar um alfinete aqui. Para demarcar o início. Quando eu chegar nessa direção aqui, vocês lembram que a gente deu um pique? Para poder marcar essa união, e eu vou alfinetar aqui também, porque eu preciso disso daqui. Se vocês quiserem alfinetar até o final, pode, tá bom? Pode alfinetar até o final, porque a minha aqui, ó, parece que vai sobrar um pouquinho, mas vamos costurar para ver. Lembrando que aqui eu vou fazer a margem de 1 centímetro de costura, tanto desse lado quanto do outro lado. Pronto, ó, emendei este lado e agora eu vou emendar o outro. Ó, agora eu vou pegar essa parte da lateral e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Pronto, gente, agora eu tenho a minha frente toda fechada. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ir lá no ferro e vou passar essa costura toda para lateral. Porque na sequência, nós vamos fechar todo o forro para poder colocar aqui. Inclusive, eu acho que eu já vou fechar as partes do forro, porque daí a gente vai no ferro e faz tudo de uma vez, tá bom? Então, aqui, a mesma coisa que eu fiz na parte do tecido principal, eu vou fazer no forro. Qual é a diferença? É que aqui nós não vamos embutir aquela parte da gola, então o forro vai ser inteiro que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou pegar isso e emendar com isso, e isso e emendar com isso, com 1 centímetro de margem de costura normal, igual eu fiz no outro. Vou alinhar meu pique aqui. Se vocês quiserem aí no de vocês fazerem todo o alinhavado, coisa e tal, pode fazer, tá? Eu não vou fazer isso porque eu só prendo esse meio aqui, acho que já é necessário. Aqui, pessoal, lembrem-se que eu estou direito com direito e aqui é entretela e entretela, tá?
toda a parte do forro na frente, então tá aqui, ok? Só ficou pra gente passar. E agora eu vou emendar a parte da costa. Que eu vou pegar o recorte e vou fazer a mesma coisa. Ó, tenho aqui as minhas duas laterais costas e os meus dois forros do centro da costa, que eu formo o recorte. Então, 1 centímetro de margem aqui, 1 centímetro de margem aqui. Bom, pessoal, então agora eu já uni, né, as partes e agora eu preciso unir o ombro. Então eu só vou colocar meu ombro aqui e ali e vou passar a costura de 1 centímetro aqui, que é a margem que eu deixei pro ombro. Pronto, agora eu emendei todos os recortes e o ombro. E agora nós vamos lá no ferro de passar, porque nós vamos abrir todas essas costuras a ferro. Bom, gente, aqui, a parte de trás, eu joguei a costura pra lateral. Porém, quando eu encaixei aqui na tábua, o que aconteceu? Por causa do peso da minha costura aqui da gola, a minha costura automaticamente já voltou para dentro. Então, eu não vou forçar ela para vir para cá. Eu vou deixar ela na posição que ela tá tendendo a cair. Então, eu vou vincar minha costura pro lado de dentro do centro do recorte. Se eu tentar fazer isso aqui, ela vai ficar pesando para cá. Então, eu vou deixar ela na posição que naturalmente ela se encaixou. E vou vincar isso aqui. Tanto essa quanto essa. Eu vou vincar essas duas costuras para dentro. Bom, gente, então eu fui ali no ferro, ó, como eu expliquei pra vocês, eu abri todas as costuras, ó, do ombro, tudo na parte do forro, tá? Fui lá na máquina também, peguei uma etiquetinha que eu tenho, se vocês não tiverem, não tem problema, não precisa pregar aqui. Percebam que eu preguei ela no forro, tá? Daí, eu vou ter aqui agora, aberto da mesma maneira, a minha parte da frente, ó, tá? Vinquei a costura pra dentro, pro lado do centro, como eu expliquei pra vocês, por causa da própria tendência do tecido de cair pra cá. Agora, eu preciso primeiro, gente, pregar o zíper. Por quê? Porque o meu zíper, ele é destacável aqui nessa costa. E o que vai acontecer? Eu preciso dele finalizado aqui, para daí eu vir com a parte do forro aqui. Ó, então eu tenho o zíper destacável. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse zíper aqui. Primeira coisa, para eu colocar o zíper, eu tenho que determinar a quantia de barra que eu vou deixar para isso daqui, entendeu? A primeira coisa, eu tenho que determinar. Vocês têm que se lembrar que eu tenho até um pique de 2 centímetros aqui, ou seja, eu preciso colocar uma margem de costura de 2 centímetros para esse zíper aqui. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar direito do zíper com o direito do tecido para que depois eu faça isso. Porém, eu preciso dessa margem aqui, tá? Outra coisa, eu preciso analisar também a quantia de barra que eu quero deixar aqui nessa blusa. Eu deixei 6 centímetros, tá? Então, eu vou deixar aqui 2 centímetros mais ou menos para essa costura minha. Vamos supor que fique muito curta essa blusa. Eu vou abaixar mais um aqui, vou deixar uma pontinha aberta.
Mas de início eu vou alfinetar aqui com 2. Então, eu vou deixar 2 aqui e 2 aqui, ó. Vou fazer dessa maneira. Eu tô fazendo aqui pra vocês verem, porque é mais fácil de visualizar do que lá na máquina. Então, gente, eu vou pegar aqui 2 aqui e 2 aqui. Ó, 2 e 2, ó. 2 e 2. E aí, eu vou alfinetar aqui. Caso vocês queiram e sintam a necessidade, vocês têm que estar alinhavando esse zíper, tá bom, ó? Agora, eu só vou medir 2 aqui e alfinetar isso aqui, ó. Outro detalhe que vocês devem se atentar é que eu deixei para cortar o zíper na parte de cima, porque na barra eu preciso do acabamento dele aqui, tá bom? Então, se atentem a isso, que eu deixei o zíper, porque eu vou ter que cortar esse zíper na parte de cima. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Tá dentro do enquadro ainda? Fala pra mim que eu... Mesma coisa. Então, o meu zíper, por exemplo, se eu fosse fechar ele, o direito dele seria aqui, certo? Dessa maneira. Então, aqui o zíper vai ter que vir dessa maneira aqui, ó. Pra cá. Da mesma forma que a serrilha tá voltada pra cá e o tecido pra dentro, serrilha pra fora. Então, nós vamos medir novamente aqui 2 centímetros com mais 2 centímetros aqui, ó. E vamos colocar esse alfinete aqui. Como eu disse, se vocês sentirem necessidade de alfinetar, pode alfinetar tudo, não tem problema. Outro detalhe, ó, isso daqui vai ter que ficar exatamente no mesmo lugar. Se não ficar, vai ter que desmanchar, tá? Porque essa gola vai fechar junto lá no meio e eu preciso que ela fique exatamente no mesmo lugar e na mesma direção que o outro lado ficou. Agora eu vou lá na máquina e eu vou passar uma costura com um ponto grande da máquina só para segurar esse zíper no lugar, tá bom? Então agora, gente, aqui que eu vou fazer, eu vou aumentar o ponto da minha máquina, vou posicionar aqui, ó, e já vou começar tirando os alfinetes. Ó, um jeito também que vocês podem fazer para poder ver se tá conciliando a parte da gola, se tá certinho aqui, o que vocês podem estar fazendo? Antes de passar essa costura aqui, vocês podem abaixar aqui o cursor do zíper, ó, fechar, encaixar aqui bem, né, fechar esse zíper. Ó, e quando fechar, vocês vão perceber se isso aqui tá batendo na mesma direção, ó, o meu não está. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, que terminou o meu zíper, e vou fazer o quê? Vou riscar nessa mesma direção aqui, ó, ele tem que subir um pouquinho pra cima, ó. Porque perceba que ele tá pra baixo, essa parte aqui, do que a parte que eu preguei. Então, dá pra ver aqui, ó, que ele tem que subir um pouquinho pra cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esses alfinetes que eu coloquei aqui e vou alinhar ele um pouquinho mais pra cima do que ele tava. Vou medir aqui, né, os 2 centímetros que eu tinha aqui. Vamos conferir pra ver se tá mesmo. Ok. Ó, aí eu coloquei ele um pouquinho mais pra cima e vou alfinetar. Quando eu alfinetar, o que que vai acontecer? Eu vou ter que mudar os outros alfinetes também. Deixa eu ver aqui. É bem chatinho de fazer essa parte, tá, gente? De fazer isso aqui ficar bem certinho da maneira que tem que ficar. Eu acredito que vai ficar.
Como eu fiz isso, olha o que aconteceu, deu uma prega aqui, então eu preciso mudar tudo novamente. Só que é melhor mudar agora que tá só alfinetado do que a hora que tiver tudo pronto. Bom, gente, agora eu alfinetei aqui 2 centímetros de margem de costura. Eu vou passar uma costura com ponto grande aqui só para segurar o zíper, tá? Da mesma forma que eu fiz. Pronto, agora eu já fiz a junção aqui da minha costa, certo? Então agora, o que eu preciso fazer? Eu ainda não vou cortar esse zíper, tá? Ainda não vou, porque eu preciso dessa segurança aí. Eu vou abrir esse zíper e percebam, ficou muito longe aqui. Eu quero que ele fique bem pertinho, eu quero que fique dessa maneira aqui, ó. Desse formato. Então, eu vou abrir o zíper e eu preciso que uma costura encoste aqui. Então, eu vou usar um calcador, tá? Vou separar isso aqui, ó. Vou usar um calcador que vai chegar e encostar aqui pertinho primeiro. Vou colocar uma costura aqui. Agora eu vou trocar o calcador. Pronto, gente. Então, eu troquei aqui meu calcador. Agora, eu vou passar uma costura. Percebam aqui que o meu calcador, ele só tem o lado de cá, ó. Ele não tem o lado de cá. Então, ele vai encostar bem próximo aqui. Agora, eu vou voltar ao ponto da máquina no tamanho normal e vou passar essa costura. Encaixando, gente, ó, esse lado que não tem a base do calcador do lado de cá, eu preciso encostar ela aqui, ó. Vou dar um retrocessinho aqui e vou vir com a minha costura bem rente à serrilha do zíper, ó. Empurrando o meu calcador na direção da serrilha do meu zíper. Quando chegar aqui embaixo, eu dou um retrocesso e tiro a minha linha. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado do zíper. O lado de lá dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem a parte do cursor, que ela é aqui um pouquinho mais grossinha, mas tranquilamente dá pra fazer. O que você vai fazer aqui? Você vai subir a serrilha pra cá, pra liberar essa parte pra você costurar. Agora, então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse zíper pra eu ver se a minha costura aqui da gola bateu, tá? Vou encaixar meu zíper aqui. Deixa eu até medir esse zíper aqui, gente, pra mim deixar a medida pra vocês. Antes de eu cortar, né? Ó. Ele é de 35 centímetros, só que vai ficar muito grande pra mim. Então, um zíper de 30 aqui daria tranquilamente, tá? Ó. Aqui, gente, tem que acontecer isso daqui, ó. Tem que bater essa costura aqui, tá bom? Essa parte do zíper da costa. Então, agora, como eu já tenho o meu zíper colocado, agora eu vou embutir o meu forro neste decote. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o direito do meu forro na parte da gola, tá, gente? Do decote. O direito do meu forro com o direito da minha blusa. E eu vou unir em todos os lugares que eu tiver pontos de referência. Como ombro, recorte, final de recorte, início do zíper e tudo. Então, ó, aqui eu tô no ombro. E na sequência aqui eu vou colocar o alfinete em todos os pontos que eu tenho como referência, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Ó, percebam aqui que a minha costura tá voltada para dentro, porém eu vou alinhar aonde tem essa costura, aonde está essa costura, porque isso que é a junção correta, independente se um tá aberto e o outro não, tá? Pronto, gente, alfinetei tudo e agora eu vou costurar com 1 centímetro de margem de costura que eu deixei. O que vocês vão tomar cuidado? Nós vamos passar com a agulha no início dessa costura
em cima da serrilha do zíper. A serrilha deste zíper é de metal. Se não tomar cuidado, vai quebrar a agulha, tá bom? Então tem que ser com cuidado. 1 centímetro de margem de costura, tá? 1 centímetro. Retrocesso no início e no final. E vou contornar o decote todo aqui onde eu alfinetei. Pronto, passei a costura em volta toda do meu decote. Agora eu vou conferir se todas as costuras estão abertinhas, se não deu dobra nenhuma. Vou tirar todos esses alfinetes aqui. Ó, tá vendo que aqui deu uma pequenina dobra? Ó, eu vou abrir isso daqui e vou passar a máquina de novo aqui, ó, pra poder acertar isso aqui. Bem aqui, ó, deu uma dobrinha. Pronto, gente, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar pique em volta toda dessa gola. Por quê? Porque senão não vira bonitinho e tal. Então, eu vou começar aqui, ó, na parte de trás. Deixa eu ver se com isso aqui faz melhor. Pronto, gente, ó como que ficou. Piquei inteirinho o decote. Agora que já tá tudo feito aqui, agora eu vou cortar o meu zíper, tá? Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, cortar essas duas sobras grandes que ficaram no zíper dos dois lados. Se vocês comprarem o zíper do tamanho ideal, vai evitar essa perca aqui, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Aquela mesma costurinha que nós fizemos aqui na gola, costurinha de apoio na parte do forro, nós vamos fazer aqui. Só que antes de eu fazer aqui, eu vou fechar a minha blusa primeiro. Ó, eu vou jogar o forro tudo pra cá. Vou fechar a minha blusa primeiro, por quê? Porque eu quero conferir se lá em cima tá batendo ok aqui, ó. Porque se eu precisar afundar alguma costura a mais aqui, eu vou fazer isso, ó. Tá certinho aqui. Bem, tá dando pra ver aqui? Ó, tá certinho aqui. Então, eu vou abrir novamente, né? Separar aqui. E eu vou pegar e vou fazer um press-ponto bem fininho aqui, ó. Nessa partezinha do forro aqui. Vou pegando toda a minha costura e jogando pro lado do forro, que é a costurinha de apoio que eu sempre faço na parte onde vai ficar voltado pra dentro, para não ficar voltando aqui. Então, eu vou passar a circunferência inteira do decote com essa costurinha. Lembrando, gente, que vocês precisam tomar cuidado na hora de passar em cima da serrilha do zíper aqui, para não quebrar a agulha. Bom, gente, então aqui ficou pronto o meu decote, ó. Tá vendo? Pegou tudo o meu decote. Porém, eu tenho que embutir essa cava aqui. Que jeito que eu faço isso daqui? Eu faço assim, ó. Eu dobro isso daqui e alfineto aqui.
Dá um pouco de trabalho para poder alfinetar, porque é muito tecido aqui, tá? Mas é isso que tem que fazer, ó. Então, ele tá preso aqui. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu não posso permitir que isso aqui venha atrapalhar eu passar com a minha costura aqui, ó. Certo? Agora, eu tenho que costurar essa cava aqui, ó. Ó, percebam que eu voltei aqui na estaca zero. Direito com direito novamente, ó. Vou até abrir tudo aqui pra vocês perceberem que primeiro eu enrolei e prendi isso aqui. Agora, eu vou colocar essa gola toda pra dentro aqui e aqui. E vou alfinetar essa parte aqui, ó. Ó, tomando esse cuidado de colocar tudo isso aqui pra dentro. E vou alfinetar ombro com ombro. E nesse intervalo aqui da cava, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir alfinetes. Gente, eu deixei 1 centímetro de margem de costura aqui. Porém, olhando a cava aqui, que ela tá bem fundinha, eu vou costurar só com um pezinho de máquina aqui. A minha cava vai ficar um pouquinho maior, aliás, mais fechadinha, né? Ó, vou alfinetar todo o final aqui. E ao invés de eu fazer 1 centímetro de margem de costura, eu vou fazer só um pezinho de máquina, porque daí eu já fico com uma cava um pouquinho maior, por causa dessa cava da frente, que eu achei que eu corrigi ela muito funda, então eu vou fazer com um pezinho de máquina aqui. Eu alfinetei toda essa cava direito com direito e vou fazer a mesma coisa aqui, partindo do início do ombro, tá, gente? Porque o ombro tem uma costura aqui, aonde é a emenda da costa com a frente, que ela vai casar aqui. E aqui eu vou distribuir alfinetes até o final da frente e até o final da costa. Pronto, alfinetei aqui e lá. Agora eu vou passar uma costura aqui, lembrando com vocês novamente que eu deixei 1 centímetro de margem de costura, porém eu vou passar só com o pezinho da máquina, que vai dar mais ou menos meio centímetro, 0,7 milímetro por aí, tá? Então eu vou fechar do início da cava da costa, vindo até o final aqui da cava da frente, tá? Aqui e do lado de lá. Agora, gente, mesmo que eu costurei com um pezinho de máquina bem fininho, eu vou acabar dando uns picotinhos aqui nessas partes mais arredondadas, que é pra poder virar isso aqui melhor, tá? Ficar o acabamento mais bonito nessa cava. Pronto, terminei. Agora nós vamos virar essa peça, tá? Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é introduzir a minha mão aqui e ter acesso àquele alfinete primeiro que a gente colocou lá dentro. Eu vou tirar aqui, vou entrar com a minha mão por aqui, ó. Que eu preciso chegar nele aqui, ó, pra poder tirar, pra não machucar minha mão na hora que for virar. Gente, este tipo de abertura que eu fiz aqui e com esse fechamento de cava inteiro assim, é só para peças que são abertas ou na costa ou na frente. Se for tudo fechado, não dá para fazer. Então agora, o que vocês vão fazer? Eu vou pela parte da frente, eu vou introduzir minha mão na parte da frente e vou começar a puxar a parte da costa. Ó, a parte da costa ela vai vir toda
pra frente. Não faça ao contrário porque não dá certo. Tem que ser da frente pra costa e não da costas pra frente. Aí eu vou vir de novo aqui, vou introduzir minha mão pela frente e vou puxar essa costa tudo pra cá, ó. Devagarzinho pra não forçar as costuras e coisa e tal. Quando eu passei a minha costa pela minha frente, olha o que aconteceu aqui. Ficou tudo embutido isso daqui. E agora eu vou ir lá e vou fechar essa lateral. Porém, antes eu vou vincar tudo isso daqui no ferro, que agora eu preciso deixar isso aqui tudo bonitinho aqui, vincadinho no ferro. Bom, gente, então eu fui lá no ferro, vinquei todo a minha cava aqui, ó, minha cava e o meu decote. O decote deu um pouquinho de trabalho, depois eu vou ter que acabar repassando isso daqui de novo, tá bom? Olha aqui como que ficou bonita a parte interna e a parte externa. Agora eu vou ensinar vocês como que nós vamos fazer com essa parte da cava. Eu vou pegar, gente, ó, como se eu fosse fazer normal, tá? Direito com direito. Por quê? Quando eu colocar aqui a minha lateral assim, ó, direito com direito, direito com direito. Simplesmente eu vou trazer isso daqui, vou alinhar essa costura, isso aqui é muito importante, tá? Alinhar, ó, essa cava aqui. Vou ver se tá tudo certinho aqui. Quando eu conferir se tá tudo certinho aqui, eu vou colocar um alfinete aqui. A margem de costura que eu havia deixado lá no corte era de 2 centímetros. Então, eu vou fazer o quê? Ou eu vou alinhavar, alfinetar, o que vocês quiserem, e vou passar de fora a fora, vindo do tecido principal para o forro, uma margem de 2 centímetros de largura. Tanto desse lado quanto do lado de lá, tá bom? Então, vamos lá na máquina. Gente, vocês lembram que teve uma inclinação aqui, tá? Então, eu vou alfinetar aqui, vou acompanhar essa inclinação, tá? Ó, a inclinação que teve do corte, eu vou acompanhar normalmente. Aqui na minha máquina tem uma marcação aqui de 2 centímetros, onde eu já sei o lugar aqui. Se vocês quiserem aí marcar com um giz, alguma coisa, pode estar marcando, tá bom? Então, eu vou caminhar nessa lateral toda aqui com 2 centímetros de largura, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? Pronto, pessoal, então aqui eu terminei agora de fechar a minha cava. Ó, fechei as minhas 2 cavas. Agora eu preciso ir novamente no meu ferro para mim vincar essa costura aqui, tá? Porque aí, agora, nesse momento, antes de vincar essa costura, se vocês quiserem experimentar a blusa, fiquem à vontade. Por quê? Porque daí vai ser aqui que nós vamos fazer os ajustes necessários de circunferência, caso dê defeito. Mas eu vou lá no ferro e vou vincar isso aqui para mostrar para vocês, tá bom? Bom, gente, fui lá no ferro, passei, abri aqui, ó, a minha costura, ó como que ela ficou, aberta aqui inteira. Aí eu deitei ela aqui uma em cima da outra, vinquei aqui é o avesso, né? Ó, aqui é o direito, ó como que ficou o avesso direito. Agora, eu preciso fechar aqui e fechar tudo em volta aqui. Como que eu vou fazer para fechar isso aqui? Primeiro eu vou fazer a parte de embutir o zíper, tá? Depois eu vou fazer essa parte da barra. Ó, prestem atenção. Eu tenho o meu forro e o meu zíper.
eu vou deitar isso aqui em cima disso daqui, ó, dessa maneira aqui, ó. Vou pegar o meu calcador de zíper, aquele que eu preguei lá. Ele vai chegar bem pertinho aqui e eu vou passar uma costura aqui e vou passar uma costura aqui. Eu passo essa costura, gente, em cima aonde foi pregado o zíper. Por quê? Porque o tecido está completamente seguro, ele não estica nada, porque o zíper não deixa ele esticar. Então, eu vou pegar e fazer como? Vou alinhar isso aqui certinho e vou passar uma costura em cima no lado onde foi pregado o zíper. E depois que eu fazer isso, eu vou fazer uma costura aqui na barra, deixando uma partezinha para eu desvirar toda essa peça e aí eu vou acabar a mão, tá bom? Ah, e deixa eu explicar para vocês. Aqui, ó, eu deixei 2 centímetros, certo? Essa costura aqui, eu vou fazer com 2 centímetros aqui, porém, a hora que eu cair aqui nesse recorte, eu já vou vir com 1 centímetro. Por quê? Porque aqui na costa até que dá pra deixar esse 2, mas aqui na frente eu vou querer ela mais compridinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar entrar minha costura com 2 aqui e depois eu vou morrer com 1 e vir com 1 até novamente essa parte aqui e depois eu subo com 2 de novo. Mas aí na hora de eu fazer a parte da barra eu mostro pra vocês. Primeiro agora nós vamos fazer essa parte aqui, tá? De embutir essa parte aqui. Bom, pessoal, então aqui eu troquei meu calcador, coloquei o calcador de zíper e vou começar alinhando isso daqui. Vou colocar o alfinete aqui primeiro e vou dobrar essa costura aqui. Quando eu dobrar essa costura, por que eu vou dobrar ela? Porque ela tem a costurinha de apoio aqui, certo? Então eu vou dobrar ela. Quando eu dobrar ela, eu já vou colocar um zíper, um alfinete aqui no zíper, pra eu ir descendo ela e ver como que tá aqui, ó. Deu uma sobra muito grande aqui. Então eu já vou soltar aqui, vou costurar em cima pra ver o que acontece lá embaixo. Aqui, gente, ó, eu vou passar o meu cursor pra cá, pra poder, ó, ele não tá me dando espaço aqui, eu ergui a agulha ali e vou passar ele pra cá, enroscou, ó, tá vendo no tecido? Eu vou passar ele do lado de cá pra eu poder conseguir chegar no final aqui, ó. Como eu tirei a agulha do lugar, a linha esticou, eu vou dar um retrocesso pra continuar. E eu vou chegar com a costura até no final do tecido, não é no final do zíper, é no final do tecido, certo? E vou cortar. Olha o que aconteceu. Sobrou esse pedacinho aqui. Provavelmente do lado de lá vai sobrar também, tá? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Quando eu colocar essa parte aqui dobrada, ó, percebam que eu vou dobrar, por quê? Por causa dessa costura. Se eu colocar essa parte aqui dobrada, eu vou alfinetar isso daqui para eu segurar onde é, para eu ver o que vai acontecer aqui embaixo. Eu vou fazer isso aqui. E eu vou deixar sobrar a mesma quantia que sobrou do outro lado, que provavelmente vai sobrar a mesma quantia. E vou colocar para costurar em cima da onde eu preguei o zíper, ou seja, no tecido principal. Pronto, gente. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que alinhar toda essa parte aqui, ó. Eu tenho que aproveitar, eu já tô com o corpo fechado aqui, e eu vou aproveitar isso daqui, ó. Eu tenho que alfinetar isso aqui, ó. Eu tenho que alfinetar costura com costura aqui. Lembrando, gente, que eu expliquei pra vocês que eu vou fazer uma margem com 1 centímetro de costura. Ó, tô alfinetando toda a barra, tá? Forro com tecido principal. Que eu vou fazer com 1 centímetro de costura só. Eu deixei 6, na verdade, e vou fazer com 1.
porque eu achei que ficou muito cropped demais e eu não uso muito curtinha do jeito que ficou, tá? Eu deveria ter prolongado esse corpinho aí. Quando a gente deixa na altura da cintura, é pra fazer cropped mesmo. E como eu não uso muito curtinha, eu vou usar os centímetros a mais que eu deixei de margem de barra. Então aqui eu vou deixar com 1 centímetro só. E mesmo eu tendo alfinetado tudo, eu vou deixar, gente, uma parte aqui do final aberta. Ou aqui na lateral, em algum lugar eu vou deixar um buraco para eu puxar tudo para acabar na mão, tá bom? Então agora eu vou trocar o meu calcador aqui por um calcador normal para fazer essa costura. Lembrando que o lado de cá eu iniciei a minha costura aqui com quase 1,5, tá? Que é o que eu vou fazer do lado de cá pra dar certinho isso daí. Bom, gente, fechei tudo. Agora, por esse buraquinho pequenininho aqui, eu vou virar toda a minha blusa aqui, tá bom? Vou fazer lá na mesa e depois eu vou acabar essa partezinha aqui na mão pra vocês verem. Gente, então, ó, eu deixei essa abertura aqui, é muito pequena mesmo, só que eu vou ter que tentar, aos poucos, sem forçar minha costura e tal. E por este buraco pequeno que eu deixei ali, a abertura pequena, eu tenho que ir puxando a minha blusa inteira por esse buraquinho que eu deixei. Porque ali eu vou fazer, que nem eu disse pra vocês, a mão. Ó. Então, agora eu virei aqui a minha blusa pro direito, ó. Agora eu vou pegar uma pinça. Eu vou pegar a pinça fechada porque ela não tem, a ponta não é muito pontiaguda. E eu vou arrumar esse cantinho. Aqui, ó, dá até pra eu fazer o quê? Voltar aqui, dobrar isso daqui pra cá. Se quiser tirar esse excesso do canto aqui também pode, que fica bom fazer isso. E vou introduzir, ficou essa partezinha aqui. Agora, aqui na parte de cima, ó, também eu vou ter essa finalização aqui. E do lado de cá vai ser a mesma coisa, tá? Ó, aqui e aqui. Eu vou fechar esse zíper pra vocês verem, gente. Que coisa, né? Eu gostei da blusa mais do lado avesso do que do direito. Ó, vou abaixar aqui. Ó, aqui tem que ficar igualzinho. E aqui tem que ficar igualzinho, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vincar tudo isso daqui com o ferro, ó, toda essa partezinha com o ferro. E aqui, gente, eu vou acabar a mão. Então, eu vou vincar tudo isso daqui no ferro, daí eu venho pra acabar isso aqui a mão e mostro pra vocês. Bom, gente, então aqui, ó, vocês percebam que eu vinquei lá no ferro, ó. Essa parte aqui tá aberta, eu preciso fechar ela. Então, pra ficar uma costura invisível, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, por dentro, pro nozinho ficar aqui escondido. Vou pegar a agulha, vou introduzir do lado de cá e vou sair aqui. Fechei. Venho do lado de cá, que é no forro, saio aqui e puxo. Vou lá no meu tecido principal. Eu só vou tomar um cuidado, gente, pra não aparecer do lado de cá, tá? Ó, e aqui a minha costurinha não casou, tá? Fazer o quê, né? Acontece. Aí aqui é um zigue-zague. Eu vou lá, saio, venho aqui pra poder ficar bem invisível. Não pode, gente, ficar aquelas costuras repuxadas e nem o ponto muito longe, tá? Senão vai ficar parecendo que foi feito à mão e aí não dá.
Aí eu vou fechar até aqui, depois eu venho mostrar pra vocês de novo, tá? Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa nova que vocês ainda não sabiam. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, clique aqui para você se inscrever no meu canal para ajudar o canal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Também eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do meu perfil do Instagram. Se você ainda não me segue, é só clicar no link e você vai cair direto lá dentro do Instagram para você também fazer parte de uma comunidade onde a gente aprende coisas sobre costuras e acabamentos diariamente, tá bom? Gente, obrigada por tudo, por assistir até aqui. Beijo e até o próximo vídeo.